estudo semanal da Bíblia através do Guia de Estudos, Lição da Escola Sabatina. E o tema dessa semana, a quinta lição do nosso trimestre, que é composto de 13 lições e um ciclo trimestral. Então nós estamos na lição 5, o tema dessa semana foi capacitação do Espírito para testemunhar. E esse tema está ligado ao tema geral, ao assunto geral do trimestre, que é fazendo amigos para Deus. E eu tenho feito sempre a relação entre o assunto geral e o tema da semana, né? E essa relação eu costumo fazer com a seguinte pergunta, né? Usando o tema dessa semana: como a capacitação do Espírito Santo para testemunhar nos ajuda a fazer amigos para Deus? E aí, a partir então dessa pergunta, você pode revisar os seus estudos dessa semana e, quem sabe, aí aprofundar o seu conhecimento que você teve ao longo dessa semana, desse estudo dessa semana, a respeito do papel do Espírito Santo em nos capacitar para o testemunho, tá bom? Uma mensagem central que eu pude observar durante o estudo dessa semana é que, enquanto Jesus proveu a maneira correta de testemunho, nós vimos isso na lição 3, o Espírito Santo é o agente que realiza essa mesma maneira correta. Tá? Então, na lição 3, nós vimos que Jesus nos orienta, ele provê a maneira correta de testemunho através de lições em que nós olhamos para o que Jesus realizou, né? Então, o olhar de Jesus a respeito das pessoas, como é que ele via as pessoas e como é que ele lidava e tratava com as pessoas as diferentes pessoas, né? Então, isso foi na lição 3, aí agora na lição 5 a gente encontra o Espírito Santo como aquele que realiza essa maneira em nós, em nossa relação com as pessoas. E ao longo dessa semana, desse estudo, nós conhecemos sobre essa atuação do Espírito Santo, que é inerente a, a, a ele no crescimento e no desenvolvimento da igreja, ou seja, em sua atividade missionária, tá? O Espírito Santo, ele é o personagem-chave que aproxima cristãos de pessoas a quem ele necessita converter e multiplica também a quantidade de amigos para Deus. Esse papel é exclusivo do Espírito Santo, tá? Isso é uma coisa que a gente pôde observar também com o estudo dessa semana. Então ficou claro que o papel central do Espírito Santo na multiplicação de cristãos na igreja primitiva é o tema da Bíblia, quando se trata em fazer amigos para Deus. Mas agora a gente precisa fazer algumas perguntas cruciais, tá? E essas perguntas é o que me fez refletir acerca desse estudo da Bíblia ao longo dessa semana, da atuação do Espírito Santo em nos fazer testemunhar e nos capacitar para testemunhar, e como isso influencia em fazermos amigos para Deus ou mais amigos para Deus, tá bom? Então as 3 perguntas, vamos a cada uma delas. A primeira delas aqui, ó. Como posso ser cheio do Espírito Santo? É a pergunta que nós devemos fazer, tá? Estudamos ao longo dessa semana na Bíblia que o Espírito Santo ele atua poderosamente em nós, através de nós, nos capacita. Mas como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? E aí a gente ouve muito aí falar sobre isso, sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre buscar o Espírito Santo, buscar o derramamento do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Mas afinal de contas, essa pergunta é que precisa ser mesmo respondida, tá? Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Então, o que a Bíblia me diz? Em Atos, por exemplo, como é que os apóstolos eles foram cheios do Espírito Santo? Como é que eles receberam a concretização da promessa de Jesus? Porque Jesus diz no capítulo 1 de Atos, no versículo 8, né, que logo após a sua ascensão, em determinado momento, eles receberiam o poder do Espírito Santo quando o Espírito Santo descesse sobre eles. Tá? É a linguagem bíblica aqui. E como é que isso aconteceu? Ora, os discípulos estavam reunidos. No capítulo 2 diz que eles estavam reunidos, né, no mesmo lugar, e à medida que eles estavam reunidos, eles ficaram cheios do Espírito Santo. E aí, no capítulo 2, por exemplo,
capítulo 4, melhor dizendo, a igreja está orando, eles estão orando, e o verso 31 do capítulo 4 diz assim, olha, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Creio que você já imagina aqui qual seria a resposta adequada a essa pergunta. Como posso ser cheio do Espírito Santo? Oração. A busca por Deus, ou a busca em Deus pelo Espírito Santo para que o poder do Espírito Santo venha e nos encha em sua plenitude para sermos usados pelo Espírito Santo, tá? Por que eu posso dizer isso com segurança? Os versos anteriores aqui, a partir do 23 até chegar ao verso 31, mostra que eles estão orando. E essa oração tem algumas características que a gente pode identificar, mas eu acho que o importante, na verdade, o pano de fundo, além dessas características que há nessa oração aqui, é a disposição em buscar de Deus o Espírito Santo. Isso é feito através da oração, tá bom? Segunda pergunta: como posso ser usado pelo Espírito Santo? Como é que eu posso ser cheio? Tudo bem? O Espírito Santo me enche de poder. Agora, como é que eu posso ser usado estando cheio do Espírito Santo? A partir de uma disposição do coração em ser usado. Por exemplo, no capítulo 10, e aqui é uma coisa interessante, o capítulo 10 de Atos. Tá? No capítulo 10 de Atos, Pedro é chamado, tudo acontece pela atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo fala com Cornélio, e diz para Cornélio chamar Pedro. Aí o Espírito Santo fala com Pedro, mostra lá uma visão para Pedro entender a relação entre os judeus e os gentios, né? Pedro que era judeu. E aí o Espírito Santo fala com Pedro, aí chegam os mensageiros e chamam Pedro, e Pedro se encontra com Cornélio. Cornélio é um gentio e a sua família, seus amigos, seus funcionários, seus empregados, todos estão reunidos lá. Então, chega um determinado momento em que o verso 47 do capítulo 10 diz o seguinte, 44, melhor dizendo. Ainda Pedro falava estas coisas, então ele estava falando, ele estava testemunhando de Jesus nas Sagradas Escrituras, tá? Quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, judeus convertidos ao cristianismo, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, ou seja, pessoas que não eram judias, nem eram cristãs, né, não eram nada, digamos assim, religiosamente, não criam em Deus, né, essas pessoas, ou seja, gentios, sobre elas foi derramado o dom do Espírito Santo, né? Então, como é que eu posso ser usado pelo Espírito Santo? Aí vai dizer aqui na sequência que depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles passaram a testemunhar através do dom de línguas, tá? E Pedro e os apóstolos estavam pregando também com todo o poder, sendo usados pelo Espírito Santo. Mas por quê? Por causa da disposição de coração. Por que eu digo isso? Esses gentios, que vamos falar assim, que eles não criam em Deus, né? Eles tinham uma religião que não era a adequada para se conhecer a Deus, vamos dizer assim, né? Eles simplesmente tinham uma disposição em conhecer a Deus, em entender Deus. E essa disposição do coração foi suficiente para eles serem usados logo após serem cheios do Espírito Santo. E essa mesma disposição do coração em ser usado, em servir, em amar, em conhecer a Deus, havia também nos discípulos, nos apóstolos, e por isso eles agiam, eles atuavam com tanto poder, o poder do Espírito Santo através deles. E aí a última pergunta agora: como o Espírito Santo me capacita? Como é que eu sou capacitado, ou seja, eu entendo e recebo dons e utilizo esses dons? Como é que o Espírito Santo faz isso em mim? E a resposta mais apropriada que eu poderia encontrar é que isso acontece pelo estudo da Escritura Sagrada, pela Bíblia. A Bíblia me orienta corretamente a respeito do caráter de Deus, a respeito da natureza divina e a sua atuação sobre a sua criação.
sobre nós especialmente. Tá bom? Então é com o estudo das Escrituras que o Espírito Santo vai me orientar. Aqui, estudando a Bíblia, ele me leva à compreensão de quem é Deus, de quem eu sou, qual o meu papel na criação, como ele pode me usar, e então eu entendo a maneira correta de ser usado, tá? E muitas pessoas ficam com dúvidas. Qual é o meu dom? Eu tenho dons, eu não tenho dom. E eu acho que as dúvidas atrapalham a busca da palavra de Deus, né? O Espírito Santo, ele é um agente que revela, um agente revelador. Então ele revela a você e lhe prepara nos dons, na capacitação para você agir. Então você tinha os apóstolos agindo com seus dons, e eles pregavam, eles ensinavam, eles amavam, eles realizavam atos de bondade, né? E aí há momentos em que Paulo vai dizer diferentes dons que são importantes para ser usados pelas pessoas na igreja, e isso tudo vem do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo, então, concretize essa capacitação em minha vida, né, eu preciso ser guiado pela Escritura Sagrada para a orientação correta de Deus, tá bom? Então que o Senhor te abençoe nesse estudo dessa semana e que essas perguntas possam lhe ajudar a você aprofundar o estudo da Bíblia, desse tema, de como fazer amigos para Deus sendo capacitado pelo Espírito Santo.